Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos problemas que o Alexandre de Moraes criou com a decisão dele de botar a Débora em prisão domiciliar, né? Como eu avisei para vocês, esse recuo do Alexandre de Moraes foi um recuo que ele precisou fazer. Ele tentou segurar a Débora a todo custo, né? Tentou fazer de tudo para segurar a Débora na cadeia, para convencer as pessoas de que não, porque não foi só batom, ela fez um golpe, que aquilo ali não foi um passeio no parque, não sei o que lá. No final das contas, teve que dar prisão domiciliar para ela, porque a opinião pública estava totalmente contrária a ele. Só que aí, no que ele fez isso, ele vendeu os esquerdistas todos. Por quê? Porque tinha um monte de gente defendendo o Alexandre de Moraes. Não porque tem que prender a Débora mesmo, porque a Débora é terrorista, que a Débora é golpista, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá aqui o Matheus Leitão se entregando nessa história, o Janones também tá todo chateado, ou seja, esse efeito de voltar atrás mostra o problema que tem o STF nessa história. É o mesmo problema do Lula com o imposto do PIX, no que você volta atrás, você vendeu a sua militância. A militância que estava ali, né, batalhando, justificando, né, passando aquele pano, aquela passação de pano danada, o pessoal ficou todo mundo vendido. Isso é um problema que vai piorar a situação do Alexandre de Moraes. Não vai melhorar, não. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, a véia que cagou na mesa do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Matheus Leitão está fazendo uma coluna aqui toda chateada, né? Jogada por trás da mulher do batom. Não porque estão colocando ela como um símbolo e não sei o que lá para usar para ganhar os 300 votos do parlamentares. É uma estratégia que tirou o STF da zona de conforto e não sei o que lá. Ainda que ela se saiba que ela não fez apenas a pichação na estátua, que ela participava de um movimento para pressionar, cadê? Que outra evidência tem? Não tem nenhuma evidência de que ela tenha feito qualquer coisa que não fosse pichar a estátua, né? Aliás, esse é o absurdo que esse pessoal falou, né? O Alexandre de Moraes botou aquele vídeo lá no julgamento, aquela coisa absurda. Um juiz botando um vídeo de acusação num julgamento. Olha, uma coisa que não se viu em lugar nenhum, tribunal nenhum do mundo, se vê um juiz participando da acusação, né? Mas botou um vídeo para dizer que não foi passeio no parque, porque eram pessoas perigosas, mostrou um monte de imagem. Sabe que imagem que ele não mostrou? Nenhuma imagem da Débora, porque ela não tem nenhuma imagem dela em coisa nenhuma, a não ser a imagem dela escrevendo "perdeu o mané" na estátua. Só tem isso contra ela. Então onde é que ele tira que ela fez mais coisa do que isso? Mas por que esse pessoal tá chateado? É o que eu falei para vocês. O Matheus Leitão ficou vendido. O Matheus Leitão tava nessa história de defender, não porque o Xandão tá certo, que merece mais, que há 14 anos foi... O Reinaldo Azevedo, não, porque 14 anos foi pouco. Tinha que ser mais do que 14 anos. Quem atenta contra a República Brasileira tem que ser mais e não sei o que lá. 14 anos foi pouco e coisa e tal. Quando o Alexandre de Moraes voltou atrás, foi obrigado a voltar atrás, vendeu esse pessoal todo, ficou todo mundo na merda. O Janones aqui, o Janones tá chateadíssimo, cara. Tá chateadíssimo, tá puto da vida. Por quê? Porque ele defendeu o Alexandre de Moraes, não porque não sei o que lá, que a Débora merece isso mesmo, que é golpista, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando o Alexandre de Moraes volta atrás, vendeu esse pessoal todo, não teve jeito, né? É o grande problema. É por isso que o Alexandre de Moraes não queria voltar atrás. E como eu falei para vocês no vídeo do Dino, é capaz de ter que voltar mais atrás ainda, porque agora que ele voltou atrás uma vez, ninguém mais confia naquele Xandão que faz tudo e não tem consequência. Até aqui o Xandão estava nessa, ele faz tudo e não tem consequência, não volta atrás, Xandão não volta atrás. Então a gente pode apostar que ele vai continuar só piorando a situação. Agora que ele voltou atrás, a coisa ficou complicada. E sim, ele voltou atrás, tá? Porque o pessoal tá dizendo, não, ele só deu prisão domiciliar para ela, não sei o que lá, que é de acordo com a regra, e não é bem assim não, porque a verdade é que pediram prisão domiciliar para ela 8 vezes, a defesa pediu prisão domiciliar para ela 8 vezes, e só agora ele voltou atrás. Por quê? Porque o clamor popular foi muito grande. Porque furou a bolha, porque o público em geral ficou sabendo do caso e viu que era um absurdo completo. O Alexandre de Moraes foi obrigado a voltar atrás e a vender a militância dele toda. Ele ficou a militância toda na merda, porque estava defendendo o cara, estava dizendo que não, que é isso aí mesmo, que 14 anos é isso mesmo, que tá certo. E agora ficou, né, ele próprio voltou atrás, ele próprio desceu, né? E isso vai ter consequências, tá, gente? Essa rachadura vai aumentar ainda. Eu falei no vídeo do Dino, o fato do Dino, dele estar cantando o Dino a essa altura em
inflando o ego do Dino nessa altura, mostra que a situação na primeira turma tá tão complicada ali, que já tem uma rachadura grande, tem um monte de gente contra as decisões do Moraes ali, a ponto de eles quererem que o Dino, não muda de lado, Dino, por favor, continua apoiando o Moraes, porque senão tá feio, não sei o que lá. Outra pessoa que o Alexandre de Moraes vendeu foi o próprio Dino, né? Porque o Dino já tinha acompanhado o voto dele. Foi o único dos ministros da primeira turma que votou igual o Alexandre de Moraes, né? Seguiu o relator. Ou seja, o Alexandre de Moraes, no que voltou atrás, no que aceitou a prisão domiciliar, vendeu o Dino. Réu confessa em esquema de rachadinha, Janone chama Débora dos Santos de desgraça. Por que ele falou isso? Porque ele tá chateado, cara. Ele tá dolorido da vida aqui, ó. Alguém duvida que essa desgraça da Débora do Batom será candidata no que vem? Débora do Batom, pode anotar. Eu não descarto que ela seja candidata, não. É verdade, tem que ver se ela for condenada pelo STF, por mais que seja uma pena menor, pela lei da ficha limpa, ela não pode se candidatar. Mas, em princípio, ela pode ser candidata e certamente ganharia votos com muita gente. Ou pode ser que o marido dela seja candidato, ou alguém ligado a ela seja candidato. Aí tá aqui, alguém duvida, ele xingando ela aqui, né? Mais do que isso ele falou aqui, ó, caguei pra Débora, não sei o que lá, né? Ou seja, o cara tá chateado pra caramba. Por que ele tá chateado? Porque ele foi vendido pelo Xandão, meu. Ele apostou no Xandão, falou, não, em Xandão we trust, e foi lá e passou pano pro Xandão e criticou a Débora e falou que tinha que ter 14 anos mesmo. E aí o Xandão voltou atrás, o Xandão peidou, né? E aí ficou o pessoal todo vendido nessa história. Aqui, ó, outro cara aqui, ó, o Janones atacou o 8 de janeiro e ironiza a possível candidatura da Débora. É o caso do tweet que a gente viu, né? Outro caso foi esse cara aqui, ó, Senhora Rivotril, né? Que é outro militante que foi vendida nessa história. O que leva uma mulher que é mãe a não aceitar a transação penal oferecida para todos? Não foi oferecida a transação penal para Débora. Tá aqui, ó. O Ivanildo terceiro traz aqui, ó. PGR não ofereceu acordo de não persecução penal a Débora, a mulher que pichou estátua na justiça com batom. A PGR ofereceu o acordo de não persecução penal a quem ela não tinha nenhuma prova de nada. A Débora, como tinha prova de que ela rabiscou a estátua, nem teve o acordo de não persecução penal. Olha só, aqui o pessoal está com a ideia de que ofereceram isso para todo mundo. Não, meu amigo. Quem tinha qualquer coisa, qualquer símbolo de prova de que estava lá, não interessa se fez alguma coisa grande, se fez alguma coisa pequena, já foi condenação direto, não teve acordo de não persecução penal, não. A PGR só ofereceu acordo de não persecução penal para o pessoal que não tinha nenhuma prova. Muita gente que chegou no acampamento depois que já tinha acontecido a manifestação lá em Brasília, ou seja, nem participou da manifestação nem nada, mas foi preso, porque foi no dia seguinte que eles prenderam o pessoal, e aí, ou seja, ofereceram para esse pessoal que não fez nada. Não faz esse acordo aqui de não persecução penal, que tudo bem, você confessa que aceita ser culpado e coisa e tal, que a gente te libera. Por que eles estão fazendo isso? Porque não tem nada contra essas pessoas. É por isso que é o absurdo dessa ação como um todo, né? Com quem elas não tinham nada, eles ofereceram um acordo. Quem encheu qualquer coisa, a coisa mais bunda que seja, como no caso da Débora, ela escrever a coisa lá na estátua. Aqui, ó. O caso Débora, que escreveu a frase perdeu o mané, faz parte do grupo acusado de crimes mais graves. Crime mais grave por quê? Porque qualquer um que eles tinham qualquer prova de qualquer coisa, eles acusaram de crimes gravíssimos. É isso que é o erro dessa história. Ou seja, foi realmente um absurdo que fizeram com a Débora, a ponto do Alexandre de Moraes ter tido que voltar atrás. A coisa vazou, furou a bolha, o pessoal percebeu o absurdo que está acontecendo, teve que voltar atrás. E com isso ficou o pessoal da esquerda vendido. Foi um dos efeitos positivos dessa volta do Alexandre de Moraes, né? E não é só o único, né? Agora também o PL pediu a extensão da prisão domiciliar para outros réus do 8 de janeiro, né? Porque é lógico, se tem um monte de gente nessa situação, né? O que eu falei para vocês, no momento que ele voltou atrás com a Débora, agora ele ficou na sinuca de bico que ele tinha. Ele tava mantendo a Débora, por quê? Porque ele quer botar todo mundo nesse patamar altíssimo e quer botar o Bolsonaro também. Eles têm que considerar que qualquer um que estava ali mais ou menos naquela coisa ali tá fazendo um golpe de Estado. Senão eles não têm o golpe deles. Eles precisam de um golpe de Estado para justificar toda essa violência que eles cometeram até aqui, né? E agora o PL está fazendo certo, está cobrando que os outros também sejam liberados, né? E se o pessoal está achando que ele botar a Débora em prisão domiciliar vai aliviar a pressão pela anistia, não, é o contrário, vai aumentar a pressão pela anistia. E vai diminuir o protesto de hoje. Por quê? Porque no final das contas o pessoal está fazendo sem anistia, mas está vendo que está perdendo. No que o caso chegou para a população em geral, vazou da bolha, furou a bolha, eles perdem, não tem jeito. A injustiça é patente nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.